O pessoal do Meet, né, já tá aqui, glória a Deus, já tava falando com eles. A Maria, a Cláudia, a Dona Maria de Lourdes, a Silvana, a Ângela, amém. A Dona Maria fez aniversário ontem, glória a Deus, amém. 75 anos, se eu não me engano. É isso, né, Dona Maria? 75, né? Gente, ela não consegue falar comigo. Não, tá ruim. Ela tá tirando o microfone, mas eu não tô ouvindo. Eu acho que tá com aquele problema, às vezes dá esse problema, né? A pessoa tira o microfone, mas não dá pra ouvir. Mas amém, Dona Maria, espero que a senhora esteja melhor, viu? Quando terminar a aula, eu vou mandar um WhatsApp pra senhora, pra eu ver como a senhora tá. Amém. Com a graça de Deus, né? A senhora tá melhor, amém. Gente, hoje então a gente vai falar sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, e o segundo livro de Reis, capítulo 16. A gente agora vai falar um pouquinho sobre a história ali de Acaz, né? A gente lembra que tá naquele contexto ainda da história onde a Síria e o Reino Norte se uniram para tomar Jerusalém. Eles se uniram para dominar o reino de Judá, né? Para conquistar o reino de Judá, dominar o reino de Judá e dividir as terras de Judá entre eles e colocar um rei deles lá dentro de Judá. E a gente lembra que eles conseguiram invadir o reino. Não conquistaram Jerusalém, mas eles conseguiram invadir o reino de Judá. E eles conquistaram algumas cidades de Judá. Inclusive, eles mataram, a gente lembra, né, que o reino norte, o reino de Peca, né, o reino ali de Israel, conseguiu matar 120 e poucos mil homens. Lembra? A gente viu isso, do reino de Judá. Eles mataram 100 e poucos mil homens, levaram 200 mil pessoas, lembra? Eles levaram 200 mil pessoas como prisioneiras lá para Samaria. Fora isso, a gente lembra também que a Síria também pegou um povo como prisioneiro e levou lá para Damasco. Aí dentro desse momento histórico, desse contexto da história do reino de Judá aterrorizante, onde havia um cerco, onde parte da terra de Judá já havia sido tomada, pessoas haviam sido levadas como escravas, Acaz então soube que o intuito deles era entrar em Jerusalém e tomar o reino. Né? Ou seja, ia matar Acaz e tomar o reino de Judá. E Acaz teve muito medo. A gente lembra, Acaz estava se tremendo de medo, todo o povo de Jerusalém estava morrendo de medo, porque eles falaram, realmente vai tomar. Eles não viam uma solução para aquilo. Eles iam ser conquistados, né? A força deles era muito menor do que a força da Síria, piorou junto com a Síria, junto com o Reino Norte, né? Só que a gente lembra que Deus levanta Isaías para ir lá falar com o profeta Acaz. E Deus levanta Isaías para levar a mensagem para Acaz de que Deus era com eles, né? Deus era com eles, então nada ia acontecer. E era essa a mensagem que Isaías trazia. Isaías veio falar com Acaz. A gente lembra que no começo, quando Isaías vem falar com Acaz no capítulo 7, Acaz está ali olhando, né, os tanques ali, né, da cidade de Judá, para ver se não ia ter problema com relação à água, né? A gente até falou sobre isso. Geralmente, quando uma nação tentava conquistar outra nação, eles faziam um cerco, deixavam aquela nação sem água, sem comida, sem nada, e eles presos lá sem comida e sem água, eles se rendiam, né? Então, eles faziam isso realmente para que a nação se rendesse. E essa era a situação de Jerusalém. Então Acaz foi lá ver como estava a situação da água na cidade. E Deus foi e falou para Isaías, a paz, Adriano, amém. E Deus foi e falou para Isaías, vai lá no tanque tal, que Acaz vai estar lá. E conversa com ele, leva a mensagem que eu vou te mandar para ele. E a mensagem que que Isaías levou para Acaz foi essa. Olha, Acaz, é o seguinte, Deus falou que você não precisa ter medo. Não precisa ter medo da Síria e não precisa ter medo do Peca, do Reino Norte, de Israel. Você não precisa, porque esses dois não são nada. Esses dois não são ninguém. Esses dois são menos perigosos do que dois tições. Se você pegar, eu até expliquei sobre isso, né? Se você pegar um tição e jogar, não vai pegar fogo, né? É só fumaça, só uma fumaça que não põe fogo em nada. E era isso que Deus estava falando. Eles são dois tições, ele não bota fogo em nada, eles não valem nada. Não tem por que ter medo. Confie em mim, eu estou com vocês. Eu estou dizendo, eles não vão tomar Jerusalém. Eles não vão pôr um rei deles em Jerusalém, porque eu já falei, em Jerusalém vai reinar a descendência de Davi.
Eu já falei. Então, não, eles não vão tirar a casa daí, porque a casa é a descendência de Davi. E Deus falando isso. E a gente lembra que Deus ficava falando para Acaz, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês. Por isso vocês não vão perder. Eu sou o Deus dos exércitos. Eu venço batalhas. Eu estou com vocês. Não há quem ganhe de mim. E isso parecia impossível para Acaz acreditar. Acaz, quando ele olhou a situação do reino... Eita, gente, pera rapidinho. Que um celular aqui caiu do meio. Pera aí. Peraí, gente, eu vou arrumar aqui. Esse meu apoio de celular tá horrível. Tem que comprar outro. Peraí. Pronto, foi. Gente, vocês estão ouvindo minha vizinha gritar aí, viu? O que que acontece? A gente... E olha que tá todo fechado minha janela, mas, meu Deus. O que que acontece? A gente lembra, então, né, que o, o reino... A gente lembra, então, gente, que o reino sul, né, o reino sul parecia algo impossível para a casa acreditar nessa mensagem de Deus. Parecia muito impossível isso, né? Quando Acaz viu a situação, Acaz falou, não, como que Deus é com a gente? Se Deus fosse com a gente, não estava acontecendo o que está acontecendo, né? A Síria veio e levou cativo o povo, né? O Reino Norte veio e levou cativo o povo. E como que Deus é com a gente? Deus não está com a gente. Eles estão cercando aqui a gente, daqui a pouco vão invadir aqui. Como que Deus é com a gente? Ah, não tem nada a ver, Deus não é com a gente. E Acaz não acreditava. Acaz falou, não, Deus não é com a gente. Acaz não estava crendo que Deus era com eles. E então, a gente lembra que Isaías foi e falou, pede um sinal para Deus provar que Ele é com você. Pode ser o sinal que for, o sinal mais difícil que for. Dos céus, da terra, debaixo da terra, do mar, de qualquer lugar que seja, Deus vai fazer. Pede o que para você é impossível acontecer. Pede que Deus vai fazer agora. Para você ter certeza que Deus é com vocês, né? E Deus falando isso, uau! Deus entregou essa deixa para Isaías, para Acaz. E Acaz vai e fala para Isaías, não vou pedir nada para Deus não, vou pedir nenhum sinal para Deus não, porque eu não quero tentar Deus, né? E Acaz falou, não quero provocar Deus e fazer Deus ficar com raiva de mim, porque eu tô pedindo para ele um sinal, né? Como se ele tivesse realmente um temor a Deus, e não tinha, era uma falsidade, uma religião ali falsa dele, né? Ele não tinha temor, eu até falei sobre isso, né? Ele não tinha temor nenhum a Deus, né? Mas a gente lembra que Isaías foi e falou então para Acaz, além de vocês ficarem abusando da paciência dos homens, vocês também vão ficar abusando da paciência de Deus? Deus já tá falando que Ele é com vocês, tá pedindo, tá dando um sinal, querendo dar um sinal, vocês não querem? Tá bom, então Deus agora falou, Ele determinou o sinal que Ele vai dar. E o sinal que Ele vai dar para provar que Ele é com vocês, que Ele não desistiu de vocês, que Ele ainda é com vocês, o sinal será esse. Uma virgem vai ter um filho. E o filho dela se chamará Emanuel, né? E a gente falou já sobre isso. Emanuel significa Deus está conosco, Deus é conosco, né? E Deus falou que esse seria o sinal para que nós tivéssemos certeza de que Deus está conosco. Deus não desistiu de nós. Esse é o sinal que Ele mandaria, que Ele enviaria. E nisso a gente lembra, né? Tava muito difícil para Acaz crer que Deus era com eles. Então, a gente lembra que os 2 filhos de Isaías receberam um nome que Deus mandou que desse. E esses nomes também falavam sobre isso, também eram testemunha de Deus, também eram um sinal de Deus, de que Deus era com eles, de que a Síria seria castigada, de que o Reino Norte seria castigado, de que aqueles 2 reinos não subsistiriam, né? Então, a gente lembra que o último sinal ainda foi Deus mandando o nome do filho de Isaías se chamar, né? Com pressa de conseguir o despojo, né? Com pressa de conseguir ganhar, ele acabou se tornando presa, né? Então foi com tanta sede ao pote que em vez de ser o caçador, ele se tornou a presa. E era esse o sinal de Deus, que a Síria
E o reino de Israel, eles foram com tanta sede ao pote que, em vez deles usufruírem daquele momento, eles acabaram se tornando a presa. E a gente vai entender isso agora. Por que Deus falou isso? Deus explica isso agora no segundo livro de Crônicas, por que ele disse isso, que eles se tornaram a presa. Deus explica, a gente vai ver. Então, a gente lembra que o nome do filho de Isaías foi esse, né? Rápido despojo, apressada a presa. Era esse o nome do filho dele. E ainda Deus disse assim: porque antes que esse menino venha falar uma só palavra, o reino norte será levado. Já não será mais uma nação. O reino norte, né, será castigado, né? O reino norte e o reino norte e o reino da Síria, né? Antes mesmo desse menino falar uma palavra, eles serão castigados e os despojos serão levados pela Assíria. Deus ainda falou da Assíria, né? Então a gente lembra que tá nesse contexto aí da história, tá? E agora a gente vai voltar então pro segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 8 a 19, neste contexto da história, onde Isaías está insistindo para Acaz crer. Isaías está ali insistindo para Acaz acreditar que Deus é com eles, mas Acaz não está crendo. Acaz não acredita que Deus está com eles. No último capítulo, Isaías 8, a gente lembra que Deus até fala: não, realmente, vocês estão vivendo um momento de tribulação. E eu permiti esse momento de tribulação. Mas eu tô com vocês, mesmo em meio à tribulação. Não é porque vocês estão na tribulação que eu larguei vocês. Eu tô com vocês na tribulação. E Deus querendo falar isso para Acaz: não abandonei vocês porque vocês estão passando por essa dificuldade. Eu estou com vocês na dificuldade. Eu tô passando por ela ali com vocês. Estou contigo, né? Mas Acaz não conseguia enxergar isso. Acaz não conseguia crer nisso, né? E a gente lembra que Isaías ainda havia falado: olha, vocês precisam crer. Se vocês não crerem na mensagem de Deus, vocês não conseguirão ficar firme diante das tribulações, diante das dificuldades. Vocês não vão conseguir, vocês precisam crer. Então agora a gente vai voltar para esse contexto, tá? Eu vou fazer a oração agora, amém? E a gente vai voltar para esse contexto da história, que é tão difícil para Acaz crer que Deus é com eles. E a gente vai ver o que Acaz vai fazer. Acaz não vai crer não, realmente. Então Acaz vai seguir outro caminho. E a gente vai ver qual caminho que Acaz vai seguir, tá bom? Então, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor manifeste a sua verdade em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus. Amém. Nos perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas iniquidades, porque nós somos, Pai, pecadores. Nós precisamos, Pai, da tua redenção, nós precisamos do teu perdão. Nos perdoa, que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, em nome de Jesus, de toda artimanha de Satanás. Ensina-nos a tua verdade, Pai, nos torna conhecedores da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então agora a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 19, tá bom? Então a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 19. Então vamos lembrar aqui, para a gente entender o que vai acontecer aqui agora, vamos lembrar. O rei da Síria se uniu com o rei Peca, né? O rei Rezim se uniu com o rei Peca. E os dois invadiram Judá. E estavam querendo tomar Jerusalém. Não conseguiram tomar Jerusalém. Mas eles tomaram algumas cidades e pegaram alguns povos, algumas pessoas de Judá, alguns judeus ali, algum povo, né? Eles pegaram. E mataram também alguns. E o que acontece? Lembra? O Reino Norte pegou 200 mil mulheres, crianças, 200 mil mulheres e crianças, menino e menina. E levaram para onde? Para Samaria, tá? E agora a gente vai voltar para esse momento da história e vamos imaginar na nossa cabeça o Reino Norte agora, tá? Então agora a gente vai sair do Reino de Judá. Até agora a gente estava falando sobre o Reino de Judá, o Reino de Acaz. Agora a gente vai sair do Reino de Acaz e vamos imaginar que a gente está entrando no Reino de Peca. A gente está indo lá para o Reino Norte, lá para Samaria, tá? Quando a gente chega na cidade de Samaria, a gente encontra essa situação de mais de 200 mil pessoas do reino de Judá presos lá. Então, cativos.
foram aprisionados. E eles estão lá no centro da cidade como um circo, como um espetáculo de circo, gente. É nesse estado que eles se encontram. O Reino Norte pegou essas mais de 200 mil pessoas, levou para o centro da cidade, para a capital do Reino Norte, e tá rindo da cara deles. Colocou eles no meio da cidade como um espetáculo e tá humilhando eles e rindo desse povo, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Eles vão deixar esse povo sendo humilhado no meio da capital do Reino Norte. No versículo 8 diz isso. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos, lá do reino de Judá, 200 mil mulheres, filhos e filhas. Gente, aqui está dizendo que foram 200 mil homens. Não está sendo contabilizado as mulheres, os filhos e as filhas. Está dizendo, porque a gente vai ver que tinha homem aqui. Que eles vão libertar homens. Então, eles pegaram 200 mil homens, né? A gente lembra que geralmente a mulher não era contabilizada. Tá? Isso era normal. Na Bíblia, nesse tempo antigo aqui, né? Não se contabilizava as mulheres. Tanto que a gente lembra que lá no censo só eram contabilizados os homens. As mulheres não eram contabilizadas. Então, o que a gente presume aqui? Eram 200 mil homens, mais mulheres e mais crianças. Era muita gente que eles pegaram de prisioneiro do reino de Judá. E todo esse povo, esses 200 mil homens, essas mais mulheres, né? 200 mil homens mais um tanto de mulheres e mais um tanto de crianças estavam no centro da cidade, ali na capital do Reino Norte de Samaria, sendo humilhados. Então aqui diz isso. E também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Desse povo que eles conseguiram levar prisioneiros, eles também pegaram toda a riqueza deles. Eles tinham ovelha, eles tinham vaca, tinham boi, pegaram. Eles tinham ouro, pegaram. Eles tinham prata, pegaram. Tudo que eles tinha dinheiro, ciclos de moeda, pegaram. Tudo que eles encontraram desse povo que eles subjugaram, eles pegaram e levaram lá para Samaria. Aí no versículo 9 diz que Deus mandou um profeta lá, porque Deus não concordou com isso daí não. Então no versículo 9 diz que Deus levanta um profeta e manda esse profeta ir lá em Samaria falar sobre esse povo que está sendo feito prisioneiro e está sendo humilhado lá em Samaria. O nome desse profeta é Oded. Gente, Oded significa restaurador. Olha que interessante o nome desse profeta para o que vai acontecer, né? E ele foi chamado por Deus para dar uma mensagem de restauração. Para que Samaria restaurasse aquele povo, a sua terra. E aqui diz isso, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, né? Então, o exército estava vindo para Samaria, trazendo esse povo, tá? Esse monte de gente, eles chegando lá em Samaria. Eis que o profeta chega e diz assim: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Então aqui, esse profeta vai e fala assim para os soldados: olha, Deus permitiu que vocês dominassem sobre Judá. Porque Deus está irado com Judá. Não é porque vocês são bons. Não é porque vocês são melhores do que Judá. E é isso que Deus vai falar. Não é porque vocês são melhores do que Judá. Deus permitiu que vocês fizessem isso. Só que quando vocês foram lá, vocês mataram com uma raiva, com uma vontade. Vocês começaram a fazer além do que Deus ordenou que fosse feito. E essa ira de vocês, esse excesso de vocês chegou até os céus. Deus viu isso, que vocês fizeram além do que ele mandou. Aí no versículo 10 diz assim: e não bastasse vocês terem matado eles, além do que Deus mandou. Quando a gente para pensar, né, como assim matar além do que Deus mandou, né? Se Deus mandou matar, é matar. Eu imagino que eles devem ter torturado antes de matar. Eu acredito que foi isso. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Eles não chegaram lá e mataram, né, para fazer o que Deus queria que eles fizessem e matar quem Deus determinasse que eles matassem, né, para que aquele povo se convertesse. Não, eles torturaram, né, é isso que eu entendo aqui.
Porque diz aqui que eles mataram com uma raiva tamanha que chegou até os céus, né? Então, se Deus queria que matasse, que diferença vai fazer? Provavelmente eles torturaram, e não era para torturar. Era uma guerra para eles conquistarem a terra ali, só para realmente desbancar Judá e Judá ver que não é tão bom quanto se julga, né? E é nesse sentido. Aí no versículo 10, Deus diz, olha, e não bastasse o que vocês fizeram, não bastasse vocês terem excedido o que eu mandei vocês fazerem, vocês ainda querem fazer com que eles sejam escravos de vocês? Vocês ainda querem sujeitar eles a vocês, os seus próprios irmãos? E então aqui ele diz, porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Aqui Deus está falando assim para o povo do Reino Norte. Vocês acham que o pecado de vocês é menor do que o pecado deles? Por acaso vocês se esqueceram que vocês têm pecado também? Vocês estão achando que o pecado de Judá é maior do que o de vocês? Vocês também pecaram. Eu tô irado contra Judá porque eles pecaram contra mim, mas vocês também pecaram contra mim. Vocês se esqueceram? O pecado de vocês não é pequeno, não. Não é menor do que o deles, né? É isso que Deus está falando. Vocês estão se alegrando por quê? Porque eu tô castigando eles. Vocês se esqueceram que vocês também têm pecados, né? E isso é muito sério, né, gente? Às vezes, né, eu já falei isso aqui, às vezes a gente ora tanto a Deus, né, fala, Deus, julga entre mim e a pessoa, Deus, ai, castiga a pessoa, ai, Deus, mostra pra ela, ai, Deus, faz, meu Deus, com que ela entenda que o Senhor é comigo, julga entre nós, e Deus depois vai e manda um castigo pra pessoa, né, a gente orou tanto e Deus vai, honra a gente e castiga a pessoa, e fica muito claro que Deus era com a gente, que a gente era o certo, e essa pessoa estava errada, né, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando isso acontece, a gente não pode se alegrar do castigo do outro. E é isso que está acontecendo aqui. A gente não pode se alegrar do castigo do outro, por quê? Porque a gente tem que entender que a gente também pecou. Como que eu vou me alegrar do outro estar sendo castigado se eu também tenho pecados? Imagina se Deus for também me castigar pelos meus pecados. Estou perdida, né? E é o que aconteceu aqui. Eles acharam que o pecado de Judá era maior do que o deles. Eles se esqueceram do pecado deles. E então queriam fazer esse povo de escravo. E Deus está dizendo, não! Por que vocês acham que eles merecem ser seus escravos? Vocês acham que o pecado deles é maior do que o de vocês? Não, o pecado de vocês também é grande. O pecado de vocês também é sério. E então eles ficaram com medo. Porque eles viram que realmente o pecado deles era sério. E então aqui diz, né, no versículo 11. Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que vocês trouxeram para cá, porque a ira de Deus se acendeu contra vocês agora. Uau! É o que vai acontecer com Edom, a gente vai ver mais para frente. Deus estava castigando Judá. Deus não estava mexendo nem com o Reino Norte. O Reino Norte estava na dele. O foco de Deus era Judá. Na hora que Deus estava castigando Judá, Deus usou o Reino Norte para castigar Judá. Mas isso não significa que o Reino Norte é melhor. Só significa que Deus estava castigando Judá. E o Reino Norte começou a achar que era melhor. E esse é o perigo do que está sendo falado aqui. Falou que, olha, o foco de Deus, a ira de Deus estava sobre Judá. Mas como vocês se alegraram com a desgraça deles, a ira de Deus agora passou para vocês. Porque vocês também têm pecado. Vocês estão se alegrando com o castigo do outro? Vocês também têm pecado? Agora a ira de Deus está sobre vocês. Toma cuidado. Se eu fosse vocês, devolvia esse povo aí lá para ajudar. O profeta fala isso. Então no versículo 12, gente, eles começaram a brigar entre eles, os soldados. Por quê? Alguns soldados de Samaria queriam devolver. E outros queriam não devolver, queriam ficar com aquele povo ali. Então começou uma briga. Os cabeças, os soldados mais importantes, começaram a dizer, vamos levar eles embora. A gente já tem pecado suficiente com Deus para acrescentar mais pecado ainda pra gente. Vamos levar esse povo embora. Não convém a gente acumular mais pecados, né? E o outro povo querendo ficar, não, vamos ficar com eles, são nossos prisioneiros agora. Então aqui no versículo 12 diz quem foi que se levantou para mandar eles ir embora. Diz assim, então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias,
filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, contra os que voltavam da batalha. Eles se levantaram, os cabeças ali, eles não eram nem soldados, eles eram os cabeças da tribo de Efraim. Diz que eles eram os cabeças da tribo de Efraim e eles começaram a se levantar contra os soldados que estavam carregando aqueles prisioneiros e falaram, não, esses prisioneiros não vão entrar aqui não. Não vamos trazer mais pecado pra gente, já não basta os pecados que a gente já tem. Vai acumular mais pecado ainda, não. Aí no versículo 13 diz assim, e lhes disseram, não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira de Deus está sobre nós. Então aqui eles estão falando, não, manda esse povo de volta lá para Judá. Para que vocês vão trazer esse povo para cá, sendo que Deus já está irado com a gente já tem muito pecado para a gente lidar com eles, para acumular mais pecados ainda. Então eles concordaram. Aí no versículo 14 diz que eles concordaram, então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Então o que os soldados fizeram? Os soldados falaram, tá bom, vocês que sabem, vocês que decidem. Então eles pegaram todos os prisioneiros e colocaram na frente dos príncipes da cidade, na frente dos chefes de Efraim. Aí eles deixaram todos os mais de 200.000 pessoas lá e toda a riqueza que eles roubaram também, para eles decidirem o que eles vão fazer. Então diz no versículo 15 que os homens foram apontados por seus nomes, né? Os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram. Então eles escolheram as pessoas para se incumbirem de fazer com que aquele povo fosse devolvido de uma forma digna, porque eles estavam sendo humilhados. A gente vai ver agora, alguns deles tinham sido levados nus. Eles tinham tirado a roupa daquele povo, fazendo aquele povo andar nu para ser humilhado, né? Eles estavam humilhando todo aquele povo. Tinha um povo que já estava desfalecendo, cansado, um povo ferido, tinha um povo machucado, né? Tinha um povo já fraco, que foi torturado. E eles agora tinham que cuidar desse povo, porque eles tinham que devolver de uma forma digna a eles. Não era devolver de qualquer jeito. Era restaurar do jeito que eles estavam antes de terem feito tudo isso com eles. Então aqui diz que esses homens que foram levantados para cuidar desses prisioneiros começaram a pegar das riquezas que foram roubadas, roupas. Então eles pegaram roupas das riquezas que foram roubadas e começaram a vestir as pessoas que estavam nuas. E diz que eles vestiram eles, colocaram calçados neles, eles tinham ficado descalços, eles tinham deixado esse povo andando descalço até a chegada em Samaria, né? Isso também era um sinal de humilhação, a gente lembra. Então, gente, eles foram e alimentaram esses prisioneiros, deram de comer para eles, deram de beber a eles, e diz aqui que eles ungiram. O que é ungir? Ungir é cuidar dos ferimentos. Então, eles começaram a cuidar dos ferimentos deles, né? E a todos que estavam fracos, eles não fizeram andar mais. Os que estavam cansados, eles colocaram sobre um jumento, para o jumento carregar eles até Judá. E diz então que eles foram lá, conduziram esse povo de volta até a cidade de Jericó, até a cidade das palmeiras, ali onde estava o povo de Judá. E depois, então, eles voltaram para Samaria. Mas eles não devolveram a riqueza, tá, gente? Eles devolveram só o povo. Eles ficaram com a riqueza. Eles pegaram o dinheiro, mas devolveram o povo e colocaram uma roupa em quem eles tinham deixado nus, né? Mas devolveram só o povo. Então, no versículo 16, diz, né, que naquele mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, que a Síria e o Reino Norte se uniram, invadiram Judá, pegaram esses prisioneiros, os prisioneiros voltaram. Nessa mesma época, Acaz decide pedir a ajuda do rei da Assíria. Era o que Deus não queria que ele fizesse. Lembra que Isaías, desde o capítulo 7, capítulo 8, Isaías vem falando com Acaz. Acaz,
se acalma, não precisa ter medo, você não tem o que temer, esses dois não são nada, esses dois não são ninguém, Deus está com você, nada vai acontecer com o teu reino, você não vai ser tirado desse trono, Acas, confie em Deus, entenda que Deus é Deus. Não adiantou nada. Ele foi buscar a ajuda da Assíria. Aí então diz aqui, por que ele foi buscar a ajuda da Síria? Porque a gente para pensar, para que ele foi buscar a ajuda da Síria se os prisioneiros de Samaria foram devolvidos e se a Síria estava lá quieta, né? O reino norte e o reino da Síria já estavam quietos. Eles já foram invadir, pegaram os prisioneiros, o reino norte já devolveu os prisioneiros. E para que ele precisa da ajuda da Assíria? O que acontece? Depois dessa invasão do Reino Norte e do Reino Norte da Síria com S no Reino Sul, as nações ao redor perceberam a fragilidade de Judá. Então os filisteus perceberam que Judá estava frágil, os edomitas perceberam que Judá estava frágil, os moabitas, todas as nações ao redor perceberam. Ah, peraí, a Síria e Israel conseguiram entrar ali, tomar maior riqueza e ainda levar escravo? Tá fácil o negócio. Então, o que aconteceu? Os edomitas invadiram a terra de Judá. E não só os edomitas, os filisteus também. Então, depois da Síria, com S, ter invadido as terras de Judá, depois de Israel ter invadido as terras de Judá, né, e ter voltado depois cada um para sua cidade, depois o Reino Norte ter devolvido os prisioneiros, as outras nações se alertaram de que ali era uma presa fácil. Então, os edomitas invadiram e conquistaram. A gente vai ver, os edomitas foram lá e fizeram terror lá em Judá. E também os filisteus. Os filisteus conquistaram terra lá em Judá. E quando Acas viu isso, quando Acas percebeu que isso estava acontecendo, Acas não esperou mais em Deus. Na verdade, Acas não deveria só esperar em Deus, ele deveria ter mudado também as coisas lá, né? Porque ele ficava esperando em Deus, só que ele ficava ofertando coisa para Baal, né? Então ele devia ter mudado, ele não mudou. Ele não mudou o coração dele, ele continuou ruim, né? Então, o que Acas fez? Acas não quis mudar, Acas não quis se converter a Deus, Acas não quis confiar em Deus. Então, o que Acas fez diante dessa tribulação, diante dessa dificuldade, ao ver os edomitas invadindo sua terra e vendo os filisteus invadindo sua terra? Ele foi pedir ajuda para a Síria. Então, ele foi pedir ajuda lá para o rei da Assíria. Então, no versículo 16 e 17 diz isso. Diz assim: naquele tempo, o rei Acas mandou pedir ao rei da Assíria que o ajudasse, porque mais uma vez os edomitas vieram e feriram Judá e levaram até mesmo um povo como prisioneiro. Então, os edomitas, além de ter matado alguns, porque eles feriram o reino de Judá, eles ainda levaram um povo prisioneiro. E não bastasse os edomitas, os filisteus também, diz no versículo 18. Os filisteus também foram lá e atacaram as cidades do reino de Judá. Atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá, atacaram a cidade de Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó, Tímina, Ginzo, né? Juntamente com as aldeias delas, e ali eles ficaram, eles conquistaram. Os filisteus invadiram e conquistaram essas terras. E quando Acas percebeu isso, Acas foi pedir ajuda. Acas foi pedir ajuda lá para o rei da Assíria. Então, no versículo 19, diz assim: o porquê que aconteceu tudo isso, né? Por que estava tendo tanto problema em Judá? Diz no versículo 19: porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acas, o rei de Israel, pois ele permitiu que Judá caísse em ruína, entregando-se totalmente à transgressão contra Deus, né? Engraçado, porque aqui fala que Acas é rei de Israel, né? Mas Acas, ele não é rei de Israel, Acas é rei de Judá. Quem é rei de Israel é Peca. A gente lembra que são duas diferentes, Israel e Judá. Mudou, né? Agora é o reino de Judá e o reino de Israel. E quem é rei do reino de Israel é Peca. Quem é rei do reino de Judá é Acas. Mas a Bíblia fala de uma forma como se ele fosse indigno de ser rei de Judá. É nesse sentido. Porque assim,
O rei de Judá é descendente de Davi. O rei de Judá é da linhagem do Messias. O rei de Judá, né, é da linhagem ali, né, escolhida por Deus. E aqui tá falando como se realmente fosse uma forma indigna, né? Ele não merecia ser rei de Judá. Então aqui diz rei de Israel, mas ele não é rei de Israel, ele é rei de Judá. Mas ele se portava como os reis de Israel se portavam, e não como um rei de Judá. É isso que está dizendo aqui. Então diz que Deus realmente permitiu que Judá inteira fosse humilhada dessa forma por causa do rei deles. Porque o rei deles fazia de tudo para transgredir contra Deus. Tudo que Deus abominava, ele ia lá e fazia. O bicho era ruim. Isaías falando com ele, para ele crer que Deus era com ele, ele ia lá oferecer um filho para Moloque, né? E é isso que estava acontecendo. Eu imagino essa cena, né? Imagino essa situação. Imagina, Isaías falando, creia, Deus está contigo. Aí ele vê essa coisa, né? Os edomitas vindo, tudo lá, e ele desesperado já adorando outros deuses, ele pega o filho dele e mata lá no altar de Moloque, né? E é isso que diz a Bíblia que ele era assim. Ele era de sacrificar para os bosques, para Será, para Baal, para Moloque, né? E ele ficava fazendo esse tipo de coisa. E desmerecendo Deus. A gente vai ver o quanto ele desmerecia a Deus. Ele só piorava, a gente vai ver hoje. Então agora a gente vai pular, tá, gente? Vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 16. A gente vai para o segundo livro de Reis, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 18, para a gente continuar essa historinha aqui e entender. Só que a gente vai voltar um pouquinho para a gente conseguir dar uma resumida, tá? Então, no versículo 1 diz assim: no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá, né? Então, vamos relembrar como Acás virou rei. Acás virou rei, já estava no finalzinho do reinado de Peca, tá? Então, aqui no versículo 2 diz que quando Acás virou rei, ele tinha 20 anos de idade, né? E ele reinou por 16 anos lá em Jerusalém. E diz que ele foi mal diante de Deus. Ele não fez o que era reto, como Davi, o seu antecessor, né? O seu ascendente. No versículo 3 diz, porque andou, por que ele não fazia o que era reto? Por que ele era ruim? No versículo 3 diz, porque ele andou nos caminhos do rei de Israel. Ele andava nos caminhos de Jeroboão, andava nos caminhos de Acabe. E diz aqui, e até mesmo os filhos dele ele fazia passar pelo fogo. Ele matava os filhos dele para oferecer para os deuses, né? Segundo todas as abominações dos gentios, né? Que Deus havia lançado fora de Canaã para que Israel ficasse ali. Ele fazia tudo o que aquele povo fazia e que Deus abominava. Aí no versículo 4 diz que, além disso, ele também ia e sacrificava para esses deuses, né? Além de sacrificar os filhos, sacrificava outras coisas também. Queimava incenso, ia nas montanhas, nesses altares que eram erguidos para esses deuses nas montanhas. Ia debaixo de toda a árvore e oferecia sacrifício para esses deuses, né? E ele era esse nível. Então Deus se indignou muito com ele por causa dessas coisas que ele fazia. Ele queimava filhos no altar para Moloque, ficava levantando bosques para deuses, ficava levantando colunas para Será, ficava levantando altares, né, para Baal, ficava oferecendo sacrifícios e incentivando o povo a oferecer sacrifícios. E isso então indignou Deus de tal forma, no versículo 5 diz, que Deus fez com que a Síria se unisse com o reino norte, que a gente já viu. Então subiu Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para guerrear. E eles foram lá, cercaram Jerusalém, tentando tomar Jerusalém, e não venceram. A gente lembra, realmente, eles não conseguiram dominar Jerusalém. Eles não conseguiram tomar o reino. Mas eles dominaram, sim. Eles pegaram algumas terras ali do reino de Judá, né? A gente lembra que Peca, o rei do norte, ele conseguiu até matar 100 e poucos mil homens, né? 120 e poucos mil homens. Ele até conseguiu matar esses homens de Judá. E ainda levou mais de 200 mil prisioneiros. E a Síria também levou ainda um povo prisioneiro também para lá, né? Mas eles não venceram no sentido de dominar o reino, né? Não conseguiram entrar em Jerusalém. Aí no versículo 6 diz, naquele mesmo tempo, Rezim, o rei da Síria, restituiu Elate para a Síria e lançou fora de Elate os judeus. Os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. O que acontece? Nessa mesma época,
em que a Síria se uniu com o Reino Norte e eles não conseguiram conquistar Jerusalém, apesar de não ter conquistado Jerusalém, a Síria conseguiu retomar as terras que eram dela. E que Jerusalém e que os reis de Judá, os reis de Israel haviam conquistado da Síria. Ele pegou de volta. Aí diz que Elate já era uma terra que era de Judá. E eles haviam tomado aquela terra de quem? Dos sírios. E agora a Síria veio e tomou de novo a sua terra. E quando ele tomou a terra de Elate, ele foi e expulsou os judeus que ali viviam. E tomou a terra de volta para a Síria, tá? Então aqui diz no versículo 7. Então Acás foi e mandou um mensageiro a Tiglat-Pileser. Quem é Tiglat-Pileser? Tiglat-Pileser é o rei da Assíria, com A, né? Aqui fala de uma forma bem resumida. No segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a gente viu por que foi que ele chamou Tiglat-Pileser. Ele chamou Tiglat-Pileser porque, além dessa invasão que teve da Síria e do Reino Norte, depois teve uma outra invasão, que foi dos Edomitas e dos Filisteus. Por causa da invasão dos Edomitas e dos Filisteus, foi que ele chamou Tiglat-Pileser, né? Então, tá? Por isso que se encaixa com aquela pregação de Isaías, né? Então, houve a primeira invasão da Síria e do Reino Norte. Isaías pregou para que Acás não fizesse nada, apenas se voltasse a Deus, confiasse em Deus, né? E convencesse todo o povo a se humilhar diante de Deus, se arrepender e voltar a Deus, né? No intuito de que eles ficaria tudo bem, eles venceriam. Só que ele não fez isso. Acás ele não se humilhou, Acás ele não se converteu a Deus, Acás ele não orientou o povo a se converter. Pelo contrário, ele continuava pecando, ele continuava fazendo abominações diante de Deus. Então Deus irado mandou os edomitas também, mandou também os filisteus, a gente lembra que falou no segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Deus indignado por causa das abominações que Acás fazia, Deus foi e mandou esses dois povos também. E diante desses dois povos, então o que Acás fez? Acás foi e falou, eu não vou confiar em Deus não, eu vou chamar o rei da Síria. Mas a verdade é que ele não fazia o que tinha que ser feito, né? Ele não se arrependia. Ele estava pecando ainda, ele estava fazendo abominações, né? Então ele foi lá, mandou mensageiros para Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, e ele disse assim para o rei da Assíria: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Né? Então aqui a gente vê, parece que foi tudo meio junto, né? Pelo jeito que ele fala aqui no versículo 7, né? A gente lembra que o rei, parece que essas 4 nações começaram a ir meio juntas, né? Porque ele tá falando muito claro para Tiglat-Pileser livrar ele das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel Peca, né? E a gente lembra que os edomitas vieram e pegaram uma terra, os filisteus vieram também e pegaram uma terra, né? Mas parece que a maior preocupação de Acás não eram os filisteus e não eram os edomitas. Parece que a maior preocupação de Acás era realmente o Reino Norte e a Síria. Parece que essa era a maior preocupação de Acás, né? Parece que Acás não temeu que os edomitas fossem tomar o reino dele. Parece que Acás não temeu que os filisteus fossem tomar o reino dele, né? Mas o Reino Norte e a Síria, o intuito deles era tomar o reino dele, né? A gente lembra que havia um cerco ali porque eles queriam invadir Jerusalém. E Isaías falando, eles não vão tomar o seu reino. Eles não vão, Deus é contigo, confia. Acredita, né? Deus está entre vocês, confia. E não faça nada, não se mexa. Ele vai e fez. Aí ele vai, chama e pede ajuda do rei da Assíria. Então aqui diz que para convencer o rei da Assíria a ajudá-lo, para proteger ele, para que ele não perdesse o trono dele, por causa dos reis que Deus falou para ele não temer, o rei da Assíria e o rei do norte. Então aqui diz que ele mandou para ele os tesouros da casa de Deus. Ele foi lá no templo de Deus, pegou as pratas lá do templo de Deus, pegou os ouros lá do templo de Deus, entrou nas casas lá dos maiorais, né, das pessoas que tinham dinheiro lá, pegou o ouro, prata deles, pegou lá no tesouro da casa dele, do rei, na casa do rei, no palácio,
pegou o ouro e a prata que tinha e tentou comprar a aliança do rei Tiglat-Pileser. E diz que ele foi e entregou tudo isso para Tiglat-Pileser. Aí no versículo 9 diz assim: e o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então, a gente vai ver que, na verdade, ele não deu tanta bola assim. A gente vai ver mais pra frente, que ele vai trair Acaz. Mas, a princípio, ele foi e fez. Acaz foi e falou: olha, me ajuda aí com relação à Síria. A Síria tá vindo aqui me perturbar, querendo o meu palácio, me ajuda aí, eu compro a sua ajuda. Ele deu todo esse ouro do templo, da casa do palácio e das pessoas mais ricas da sociedade. Ele deu todo esse ouro para comprar a defesa da Síria. E a Síria foi lá. A Síria foi lá em Damasco. Damasco era a capital da Síria, com S, né? Confundi um pouco, né? A Síria com A foi lá e entrou na Síria com S, né? E conquistou Damasco, que era a capital da Síria. E diz aqui que quando ele foi lá e tomou a capital da Síria, ele foi e matou o rei da Síria. Quem era o rei da Síria? O Rezim, né? O Rezim que havia feito aliança com Peca. Ele foi e matou Rezim e virou rei no lugar de Rezim. Então ele foi lá, matou Rezim, conquistou Damasco, a capital da Síria, matou Rezim e levou o povo da Síria prisioneiro lá para Quir. Gente, aqui uma profecia está se cumprindo. A gente já estudou isso. Tem uma profecia que a gente já estudou. Eu acho que é do livro de Oséias. A gente já falou sobre isso. Tem uma profecia que diz isso, que a Síria seria levada de volta para Quir. Eu acho que é no livro de Oséias. A gente já leu isso. E ela está se cumprindo agora, essa profecia que a gente falou. No dia que a gente estudou essa profecia, eu falei que ela ia ser cumprida nesse versículo. Tá? Agora de cabeça eu não lembro onde que a gente viu isso. Será que eu acho aqui? Deixa eu... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma referência no meu livro. 2 Reis 19, 9. Não tem referência. Gente, não tem referência. Minha Bíblia não tem referência. Mas a gente já viu isso. Eu lembro que a gente já viu. Eu não lembro se foi em Isaías ou se foi em Oséias. A gente viu isso. Que a Síria seria levada para Quir. Que Damasco seria levado lá para Quir. Os sírios seriam levados lá para Quir de onde eles saíram. Ainda falava isso, né? E isso se cumpre aqui, essa profecia, né? Então agora o rei da Síria, a gente tomou Damasco. Tomou Damasco, que é a capital da Síria com S. A Assíria com A foi lá, tomou a capital de Damasco e levou aquele povo prisioneiro para Quir. E matou o rei da Síria, chamado Rezim. Então, no versículo 10 diz: então o rei Acaz, né, diante dessa vitória, né, ele vendo que eles conseguiram derrotar a Síria, ele falou: poxa, o aliado que eu comprei, o Tiglat-Pileser, nossa, ele é bom, né? Uau! Ele matou aqueles que ficavam me perturbando. Eu não preciso seguir Deus, não, ó. O rei da Síria fez, resolveu pra mim, né? Mal sabia ele que vai ser traído. Mas ele foi e pensou assim. A gente vai ver que ele pensou assim mesmo, gente. Não tô falando mal, não. É assim mesmo que ele pensou. Ele foi e pensou: pô, eu só preciso do rei da Síria. Não preciso de mais nada. Não preciso de Deus. Preciso do rei da Síria. Caramba, ele conquistou Damasco, ele conquistou a Síria, que tanto me atordoava, que tanto perturbava todo mundo, um reino tão grande, que tantas terras conquistou a Síria, né? Ele foi e conquistou a Síria agora. Então, o que ele foi lá? Bajular Tiglat-Pileser. Então, ele foi lá para Damasco, para bajular, para ficar... Lembra que Isaías havia falado isso na última aula da gente? Isaías falou: se for para você ter medo de algo, tenha medo de Deus. Se for para você se assombrar sobre algo, se assombre sobre Deus. Se for para você ficar de boca aberta por causa de algo, fique por causa de Deus. Não fique por causa de homens, né? Isaías havia falado isso. Ele vai agora bajular Tiglat-Pileser. Gente, Tiglat-Pileser conquistou Damasco, matou o rei de Damasco e imagino eu, Tiglat-Pileser, sentado no trono de Rezim.
Tiglat-Pileser está lá sentado no trono de Rezim, acabou de conquistar Damasco. Quem é que chega para agradecer todo besta? Acaz. Acaz chega todo besta lá em Damasco para agradecer Tiglat-Pileser. Aí Acaz vai lá encontrar Tiglat-Pileser, né? E imagino eu que Acaz deva ter encontrado. Ah, obrigada, você matou, oh, que bom, eu sabia que podia contar contigo, né? Nossa, que incrível. Então diz que quando Acaz chegou em Damasco e conheceu Damasco, ele viu lá um altar para o Deus de Damasco. E diz que nesse altar, né, aqui no versículo 10 diz que quando ele viu esse altar lá na capital da Síria, ele foi e mandou fazer um exatamente igual. Ele mandou fazer um altar exatamente igual lá em Jerusalém. E ele falou, poxa, esse Deus da Síria é bom. A Síria sempre venceu tudo. A Síria sempre vence as nações com quem ela luta. Então, é um Deus bom. Gente, havia acabado de perder o Deus, né? A gente lembra que um outro rei fez isso também, né? Aquele Deus havia acabado de perder, porque a Assíria conquistou a Síria, né? É outra nação, a Assíria é outra nação, não é a mesma nação. Mas ele foi lá, olha a cabeça da pessoa, ele foi lá, viu um altar em Damasco, ele falou, pô, a Síria era um reino forte, venceu tanta gente aí, né? E agora o Tiglat-Pileser está sentado aqui do lado desse altar, eu quero um altar igual a esse. E diz que Acaz mandou fazer um altar igualzinho ao altar do Deus da Síria, do Deus de Damasco. Então o sacerdote, que também não era boa coisa, chamado Urias, concordou. Aí diz que o sacerdote foi e começou a fazer o altar. Que sacerdote é esse também, né? Aí diz que o sacerdote que estava lá em Jerusalém, que era o sacerdote do templo de Deus, começou a construir um altar igual ao altar de Damasco. E então no versículo 11 diz que Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Olha só, Acaz estava lá em Damasco, bajulando Tiglat-Pileser, babando lá Tiglat-Pileser, né? E enquanto isso ele viu o altar lá, Tiglat-Pileser deve ter oferecido sacrifícios naquele altar, então ele também quis ter um altar daquele em Jerusalém. Então ele vai e desenha o altar enquanto ele estava vendo Acaz, desenha o altar e manda entregar aquele desenho lá para Jerusalém. A gente lembra que ele está longe, ele está em Damasco, lá em cima. Damasco está além do Reino Norte, ele está lá para cima, né? Acaz. E ele desenha o altar que ele viu ali do Deus de Damasco, manda um mensageiro entregar para o sacerdote lá no templo em Jerusalém, para ele construir. E o sacerdote, na maior pressa, começa a construir um altar igual ao desenho, e ele termina o altar antes que Acaz volte de Damasco. Então, aqui no versículo 12 diz que veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar. Então, Acaz terminou a visita dele, a bajulação dele a Tiglat-Pileser, voltou lá para o reino dele, né, para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele viu o altar erguido. E ele viu que o altar era igual ao altar de Damasco, do rei de Damasco, do Deus de Damasco. Então diz que ele foi, ficou todo alegre e sacrificou naquele altar que havia sido construído. Então diz que ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele queimou um holocausto naquele altar. Então, ele fez uma oferta de alimentos naquele altar também. Então, ele fez uma oferta líquida naquele altar também, né? Que a gente lembra que a oferta de libação é oferta líquida, né? Então, ele fez uma oferta líquida também naquele altar. E não bastasse isso, ele começou a aspergir sangue dos sacrifícios pacíficos sobre aquele altar também. Aí no versículo 14 diz que, porém, o altar de cobre, que altar de cobre é esse? É o altar de Deus. Lembra? Aquele altar que Deus mandou Moisés fazer lá no deserto e depois Salomão refez, né? Que era o de cobre, que todo o holocausto devia ser feito nesse altar, né? Na verdade, toda oferta, todo sacrifício devia ser feito nesse altar, lembra? Né?
vamos ver o que vai acontecer com esse altar agora, tá? Porque ele não vai querer mais sacrificar nesse altar. Ele quer sacrificar agora no altar do Deus de Damasco. Ele quer inutilizar o altar do Deus de Israel. Então, no versículo 14, diz que esse altar de cobre que estava diante de Deus, no palácio, né, no templo de Deus, né, ele tirou da frente da casa de Deus. E no lugar daquele altar de bronze de Deus, que Deus mandou sacrificar para ele dia e noite, todos os sacrifícios, ele colocou o altar do Deus de Damasco, que eles criaram. E o altar de Deus ele pôs de canto, no norte, escondido. E deixou ali na frente como o altar principal, o altar do Deus de Damasco. Aí no versículo 15 então diz, e o rei Acaz, não bastasse isso que ele fez, ele ordenou aos sacerdotes o seguinte, a partir de agora, todos os sacrifícios que vocês fizerem, lembra que tinha os sacrifícios diários, de manhã tinha um sacrifício, à tarde tinha outro, tinha os sacrifícios de sábado, tinha os sacrifícios pacíficos, né? Tinha um monte de sacrifício, né, para fazer no altar de Deus, de bronze. Olha o que a Acaz fala no versículo 15. A partir de agora, todos os sacrifícios serão feitos nesse altar. No altar de Damasco. No altar que nós copiamos de Damasco. Não serão mais feitos no altar de Deus, de Israel. Aí aqui ele diz, para não haver dúvida, ele fala que todos, uma oferta de bolo para ser feita no altar de Damasco. Todas. E ele diz assim, e o altar de bronze, agora, eu usarei apenas para adivinhação. Não vou fazer mais sacrifício nenhum nele. Eu vou usar ele só quando eu quiser fazer alguma adivinhação, algum ritual. Gente, coisa que nem podia ser feita. Ele falou que agora ia ser feita nesse altar de bronze de Deus. Então, agora vamos ler isso aqui no versículo 15. Diz assim, e o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo o seguinte, queima no grande altar o holocausto da manhã. Não é mais para queimar no altar de Deus, no altar de bronze. É para queimar agora no altar de Damasco. O holocausto da manhã, também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei, a oferta de alimentos, o holocausto de todo o povo, a oferta de alimentos, as ofertas de bebidas do povo, o sangue dos holocaustos, o sangue dos sacrifícios, tudo você fará nele agora. Mas o altar de cobre, que era o altar de Deus, esse eu usarei apenas para mim. E nele eu farei apenas as minhas inquirições. Aqui ele está dizendo, o altar de bronze não vai ser mais para sacrifício. O altar que Deus mandou ser para sacrifício não vai ser mais. Eu só vou usar para adivinhação. Eu vou ficar fazendo uns rituais. Deus abominava a adivinhação. E ele queria fazer a adivinhação no altar de Deus, né? Gente, olha o nível de doidura que era esse homem, né? Para vocês verem. Versículo 16, então, diz que o sacerdote Urias também não era uma boa peça, né? Era uma coisa, pelo jeito, que não era boa também. Ele foi e fez. Ele fez conforme tudo que a casa havia ordenado. E ele começou a fazer os sacrifícios nesse altar de Damasco. Então, no versículo 17 diz, e o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-los sobre um pavimento de pedra. Também um passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa de Deus. E a entrada real pelo lado de fora, ele também retirou da casa de Deus, por causa do rei da Assíria. Aqui o que está falando? Está falando, gente, que ele mudou até o templo de Deus. Ele mexeu no altar de fora, colocou o altar do Deus de Damasco no lugar do altar do Deus de Israel e modificou o templo de Deus a mando do rei da Assíria, para agradar o rei da Assíria. Uma passagem que era utilizada todo sábado, entrava naquela passagem todo sábado, uma passagem específica que era para os reis, ele tirou tudo isso para agradar o rei da Assíria. Ele preferiu agradar o rei da Assíria do que agradar a Deus. E isso vai custar muito, né? Lembra aqui um pouquinho a Eli, né?
o sumo sacerdote Eli, né, gente? A gente lembra que Eli, o sumo sacerdote, né, fez isso, né? Deus até fala. Eli preferiu agradar aos filhos do que a Deus. Ele preferiu agradar aos filhos do que a Deus. E por isso ele ficou sem os filhos e sem Deus. Ficou sem nada. Aí agora a gente vai voltar, tá? Só mais 6 versículos e a gente termina a aula de hoje, amém. A gente vai voltar agora para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, tá? Então a gente volta agora para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, do versículo 20 até o versículo 25. E finalizamos a aula de hoje. Aí agora no versículo 20, a gente vai ver. Tiglat-Pileser virou uma cobra. Tiglat-Pileser vai trair Acaz. Ele não é amiguinho de Acaz. Ele vai trair Acaz e ele vai começar a perturbar Acaz. Ele vai começar a querer invadir a terra de Acaz, perturbar Acaz. A gente vai ver isso. No versículo 20 diz assim: E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Tá vendo? Quando ele chamou Tiglat-Pileser para ajudar ele, Tiglat-Pileser até foi lá e dominou Damasco, conquistou Damasco. Porque era bom para ele, é uma cidade a mais que ele vai possuir, vai conquistar, mas não parou aí. Ele também queria Jerusalém. Aí diz aqui que ele não veio para ajudar Acaz. Ele colocou Acaz em um aperto ainda maior. Acaz foi pedir ajuda do inimigo. E ele está dizendo aqui. E no versículo 21 diz por que ele fez isso. Diz por que ele ficou de olho grande em Jerusalém. Porque ele começou a apertar ainda mais Acaz. E no versículo 21 diz: Porque Acaz decidiu dar para a Assíria os tesouros da casa de Deus, e da casa do rei, e da casa dos príncipes de Judá. Mas ainda assim, a Assíria não o ajudou. Ele achou que ele ia ser protegido da Assíria, né? E ele queria tanto bajular a Assíria, agradar tanto a Assíria, que ele mudou todo o templo de Deus para agradar a Assíria. Ele mudou o local do holocausto para agradar a Assíria, né? Provavelmente a Assíria adorava o mesmo Deus da Síria, o mesmo Deus de Damasco, né? Provavelmente, porque ele queria agradar a Assíria, né? Então, ele foi e colocou ali esse templo. A gente vai ver mais pra frente, quando a Assíria, ele era um povo ditador. Era uma nação ditadora. Então, o que acontece? Quando ele conquistava uma nação, eles obrigavam essa nação a mudar a religião delas. Você era obrigado a adorar o Deus deles. Eles não aceitavam o seu Deus, você tinha que adorar o Deus deles. E a mesma coisa eram os costumes. Eles tiravam os costumes dos povos. Porque eles queriam dominar. E eles tinham esse costume. A Assíria tinha que ser do jeito deles. Das coisas do jeito deles. Então, quando eles conquistavam... Por isso que vai ter tanto problema, a gente vai ver, quando eles conquistarem o Reino Norte. Né? A gente vai ver mais pra frente, o Reino Norte, né? Judá não vai aceitar mais eles como um povo puro de Deus, né? Porque eles ficaram na Síria. E o que acontece? A Assíria, quando conquistava um povo, eles faziam uma lavagem cerebral na pessoa. Então, eles te forçavam a esquecer os seus costumes e entrar nos costumes deles. Então, eles te obrigavam, por exemplo, esse povo guardava o sábado. A Assíria obrigava eles a não guardarem o sábado. Então, você tinha que fazer algo no sábado. Boa noite, a paz, Gilane, amém. Você tinha que trabalhar no sábado, senão você morria. Entende? A Assíria trabalhava assim. Ela forçava você a esquecer os seus costumes. Então, assim, eles não faziam nada de sábado, não trabalhavam de sábado, a Assíria ia fazer eles trabalharem de sábado. Porque agora eles estão sob o domínio da Assíria. Então, eles têm que esquecer quem eles são. E o que a Síria fazia também? Eles pegavam uma nação e misturava com outra. Então, eles pegavam lá o Reino Norte e misturavam com a Etiópia. E deixava lá misturado eles e misturava também a Filístia. E juntos, eles iam acabar esquecendo a própria nacionalidade deles. A comunicação deles ia mudar, né? E eles ficavam impondo a essa mistura de gentes o costume deles, o Deus deles, né? E eles eram assim, o povo da Assíria era assim. Por isso que a gente vai ver que Jonas não quer ir lá falar para Nínive.
eles eram ruins, eram bem ruins mesmo, a gente vai ver mais pra frente, gente. Quando eles torturavam as pessoas, é assim, eles entravam na cidade e eles davam uma oportunidade. Você vai se entregar? Se você não se entregasse, eles torturavam de arrancar a pele com a pessoa viva. A pessoa tá aqui viva e ele tá arrancando a pele da pessoa. Deixa a pessoa sem pele e a pessoa viva. E dentre outras coisas, abria a barriga de grávida, da mulher grávida, né? Arrancava um olho. Era nesse nível. Eles faziam esse tipo de tortura para quê? Para que as outras nações tomassem aquilo como exemplo e não resistissem quando eles tentassem invadi-las. Era esse o intuito. A Síria era uma nação bem ruim. Por isso que Jonas não vai querer pregar para eles. E, gente, é dentro desse contexto, para esse povo, que Acaz foi pedir ajuda. Acaz louco, né? Foi pedir ajuda para esse povo, a Síria. Né? Esse povo cruel, era cruel desse jeito, eles impunham a religião deles, o Deus deles, né? Derrubavam ali o altar da pessoa, a religião da pessoa e impunham a religião deles, né? O altar deles, vocês têm que adorar o meu Deus, né? Era assim. E por isso, provavelmente, que Acaz fez o que ele fez. Por isso que Acaz foi lá e mudou todo o templo de Deus, para ficar parecido com o templo da religião da Assíria. Por isso que ele foi lá e mudou o altar. Tirou o altar de bronze de Deus e pôs o altar de Damasco, para ficar com o altar igual da Assíria. Ele aqui estava querendo bajular a Assíria. Ele estava querendo dizer o seguinte: Assíria, vocês não precisam vir e me dominar, porque eu já tenho o costume de vocês. Eu já sigo a religião de vocês. Eu sou amigo. Somos amiguinhos. Então, você não precisa vir aqui, né? Me dominar. Era esse o intuito de Acaz. E o que isso significa? Que Acaz teve mais medo de Tiglat-Pileser do que de Deus. Isso significa que Acaz quis agradar mais a Tiglat-Pileser do que agradar a Deus. E não vai dar certo. Não vai dar certo, né? A gente vai ver isso. Então diz isso, no versículo 20, que Tiglat-Pileser veio. Ele pagou, né? Deu os tesouros do templo, deu os tesouros da casa do rei, deu os tesouros dos nobres. E Tiglat-Pileser veio, conquistou Damasco, conquistou a Síria, mas não ajudou Judá. Não veio para ajudar Judá. Pior, deixou Judá em mais aperto ainda, diz aqui no versículo 20. Aí no versículo 21 diz que isso foi porque Acaz, em vez de confiar em Deus como Isaías mandou e se converter e mudar, fazer uma reforma religiosa, né? Destruir todos aqueles altares pagãos e se converter a Deus, não. Ele vai e entrega os tesouros de Deus para a Síria proteger ele, né? Então no versículo 22 diz: e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais Acaz transgrediu contra Deus. E assim era o rei Acaz. Aqui está dizendo que quanto mais o rei da Síria pressionava Judá, quanto mais o rei da Síria apertava Judá, em vez de Acaz se voltar para Deus, ainda mais Acaz pecava. Ainda mais Acaz fazia abominações diante de Deus. E por fim ainda diz pra gente, né, como se já tivesse largado o monte de Acaz, né? E esse era o rei Acaz. Assim era o rei Acaz, não tinha jeito. Esse homem não tinha mais jeito. É nesse sentido que tá falando aqui, né? Aí então no versículo 23 diz assim: porque sacrificou aos deuses de Damasco. Gente, olha que homem louco. A Síria vindo, pressionando ele, né? E ele lá com o altar reformado. Ele tinha feito o altar de Damasco, mudado todo o templo. Então, o que ele fazia? A Síria vindo pressionar ele, querendo tomar Judá, ele ia naquele altar de Damasco que ele criou e oferecer sacrifícios para os deuses de Damasco. Em vez de falar com o Deus de Israel, o Deus dele. Ele indo lá. E diz aqui que o feriram. Ele ia lá oferecer sacrifício para aquele que o machucou. Oferecer sacrifício para os deuses que feriram ele mesmo, em vez de procurar o Deus deles. E disse assim, e está escrito assim, e disse, quando ele oferecia os sacrifícios para os deuses de Damasco, para aquele altar que ele criou, né, lá em Jerusalém, e deixou de Deus de escanteio, ele dizia o seguinte:
Ah, já que os deuses dos reis da Síria ajudaram tanto eles, né? Eu vou sacrificar para eles, porque eles vão me ajudar também. Mas aqui diz, mas isso foi a sua ruína e a ruína de todo o Israel, né? A gente lembra que Israel, o reino norte, já está arruinado, né? Já está indo para a Síria. Daqui a pouco a Síria já está levando o reino norte, a gente já vai ver. Tá bem perto, gente, bem pertinho mesmo. Falta bem pouquinhos anos aqui, bem pouquinho o tempo. E aqui então diz, né? Isso diz que foi a ruína de todo o povo de Judá e dele também. Aí no versículo 24 diz: E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços. Ele foi lá no templo de Deus, a Assíria enchendo o saco dele, perturbando ele oferecendo sacrifícios para o Deus de Damasco. Ele vai lá no templo de Deus, pega todos os utensílios da casa de Deus e quebra. Diz que ele começou a quebrar, começou a fazer em pedaços os utensílios da casa de Deus, quebrou tudo e ele fechou o templo de Deus para ninguém mais entrar. Ele trancou e inutilizou a casa de Deus. E diz aqui que então ele começou a erguer vários altares em todos os cantos de Jerusalém. Em todos os lugares de Jerusalém ele erguia altares e fechou o templo de Deus para ninguém mais ir lá buscar Deus. E no versículo 25, para finalizar a aula de hoje, diz assim: Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses. E assim ele provocou a ira de Deus, do Deus dos pais dele. Fogo, hein? Pra gente ter uma ideia de quem era a casa, hein? Então, amém, gente. E glória a Deus, a gente já tá indo aí pra tomada do Reino Norte pela Assíria, né? Amém. Na aula de segunda, acho que amanhã não vai dar pra eu dar aula, gente. Amanhã eu vou ter que fazer 2 ações sociais e é bem longe. Eu vou ter que viajar e vai demorar. Aí acho que eu vou dar aula só segunda agora. Isaías 9 a gente vai falar na segunda-feira, tá? Isaías 9 a gente vai estudar na segunda-feira, Isaías 9. E amém. Logo, logo aí, logo menos a gente já vai estar vendo aí o Reino Norte sendo levado, né? Já tá bem perto mesmo, gente. A gente já vai ver. A gente já tá. Na semana que vem a gente já vai falar sobre a morte de Peca e o reinado de Oséias. Oséias, ele é o último rei do Reino Norte, né? E ele só vai reinar 9 anos. Ele reina 9 anos e o povo é levado, né? Então é pouquinho tempo. A gente já tá bem perto, bem pertinho mesmo, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Amém. Então, até segunda-feira com a graça de Deus, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. E eu vou perguntar aqui no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém. Deixa eu desconectar. Amém.